Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1: O poder do Evangelho. Autores Esdras Ma e Pedro Dong. Título da semana 1: O poder do Evangelho. Sexta-feira. Ler com oração Romanos 1,16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer no poder transformador do Evangelho. Nós que já cremos no Senhor Jesus temos a tendência de pensar nos outros sempre que ouvimos falar do Evangelho. Pensamos nos familiares, vizinhos, amigos e até desconhecidos. Querido leitor, todos nós que já recebemos o Evangelho precisamos crer no poder que ele tem de operar em nossa vida. Muitas vezes não cremos que o Evangelho possa mudar-nos. Como então esperar que ele mude as outras pessoas? Se eu não crer, minhas palavras não terão peso e não transmitirão convicção. Muitos acham que, por já serem salvos, não precisam mais dessa palavra, julgando que ela deve ser destinada apenas aos incrédulos. Certamente já estamos salvos da perdição eterna, mas todo cristão precisa, todos os dias, ser salvo do mundo, do pecado, de sua personalidade difícil, de sua dificuldade de se coordenar com outros e de viver em paz com eles. Nossa pregação não deve estar fundamentada apenas em palavras, mas no poder de uma vida transformada. O apóstolo Paulo afirmou ousadamente em 1 Coríntios 2,4: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E quanto a nós? O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4,20. Hoje, querido leitor, precisamos desse poder na igreja, em nosso lar, em nossa vida pessoal, em nosso serviço a Deus. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Você crê? Não pense que você já se graduou no Evangelho. Toda vez que Deus nos fala por meio da palavra profética, Ele nos prega o Evangelho, nos dá esperança, nos motiva. Nessas horas, que atitude devemos ter? Devemos crer no Evangelho. Muitos associam o poder do Evangelho a um toque na testa que derruba pessoas ou a expulsão de demônios. Todavia, o verdadeiro poder é o que transforma vidas, é o que reconcilia marido e mulher, que consegue fazer pessoas diferentes servir juntas e em harmonia na igreja. Se uma igreja está dividida, o verdadeiro poder é aquele que consegue derrubar a parede que separa os irmãos e novamente os juntar. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Mas, quando receberam o Espírito, foram libertos do medo e passaram a pregar o Evangelho àqueles de quem antes se escondiam. Os que são tímidos, os que têm medo de servir a Deus, de pregar o Evangelho, quando se enchem do poder que vem do Espírito Santo, tornam-se ousados. Um dos grandes adversários que temos em nosso interior é o medo, mas o poder do Evangelho nos liberta do temor de nos consagrar totalmente a Deus. Uma das principais manifestações de que estamos cheios do Espírito é a alegria. Existe hoje um mal-entendido com relação a encher-se do Espírito Santo. Muitos pensam que a evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é falar em línguas. Mas nas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo nada disse sobre falar em línguas. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta uma evidência de alguém que está cheio do poder do Espírito Santo, a alegria, versículo 6.
Por isso, alegremo-nos no Senhor. Mesmo no meio desta pandemia e do isolamento social, queremos e podemos encher-nos da alegria do Espírito. Louvado seja o Senhor! O poder do Evangelho se manifestou entre os tessalonicenses por meio do viver e do testemunho de Paulo e seus companheiros. 1 Tessalonicenses 1,6 diz: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aqui vemos a importância do exemplo. Aquela igreja foi tão impactada pelo testemunho de Paulo, que passou a imitá-lo. Os apóstolos se tornaram seus modelos. Paulo os encorajava a ser seus imitadores, assim como ele procurava ser de Cristo. Os líderes devem pastorear a igreja não com ordens, mas com exemplo. Por imitar os apóstolos, a igreja em Tessalônica, apesar de ser nova, tornou-se modelo para os irmãos da Macedônia e Acaia. A pregação do Evangelho nos leva a viver a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Mesmo em meio a provações, existe esperança. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: você já experimentou a alegria de encher-se do Espírito? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.